Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de um evento que aconteceu agora há pouco em São Paulo e que, olha, tá dando o que falar. É o primeiro Fórum Nacional do Novo Trabalhismo. Aconteceu no dia 24 de agosto de 2025, lá na sede da FRSP. É a Associação dos Auditores Fiscais de São Paulo. A gente se baseou aqui em vários materiais, né? Notícias, algumas análises, informações do site do próprio fórum. E também vamos dar um destaque para a participação de uma figura bem interessante, o Célio Viana, que muita gente conhece como Célio Gari. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que foi esse encontro, sabe? Por que agora? Por que juntar gente tão diversa para falar de trabalhismo? Que ideias saíram de lá para tentar, sei lá, atualizar esse conceito para o século XXI? E por que isso importa em 2025, né? A organização se disse suprapartidária, juntou vários grupos, tipo Comunhão Popular, Sol da Pátria e um monte de juventudes aí ligadas a essa ideia. Juventude trabalhista, juventude nacionalista, enfim, vamos mergulhar nisso. Bom, a ideia central, pelo que parece, foi bem clara. Era resgatar o legado, né? Aquele trabalhismo histórico. Nomes como Vargas, Jango, Brizola, sempre vêm à tona. Sim, esses nomes são a referência histórica principal deles. Isso. Mas a ideia era dar uma roupagem nova, assim, para encarar os problemas de hoje do Brasil. E que problemas seriam esses, na visão deles? Eles falam muito da perda de controle sobre a economia, sabe? A tal da soberania. Falam da precarização do trabalho, que só aumenta, e dessa busca por um projeto nacional, um rumo para o país que parece meio perdido. E não foi pouca gente, não. Mais de 20 organizações assinaram a chamada para o evento. E esses problemas atuais que você mencionou, eles são o centro da questão para entender o fórum? Quando as fontes falam em criticar o neoliberalismo. Sim, essa palavra apareceu bastante. Eles estão se referindo a um modelo econômico que, na visão de quem estava lá, enfraquece os direitos do trabalhador e principalmente limita a autonomia do Brasil para decidir os próprios rumos econômicos. Entendi. Por isso a palavra soberania aparece tanto. E faz todo sentido pensar nisso no cenário global de 2025, né? Com tanta tensão comercial, essa reorganização geopolítica toda acontecendo. Com certeza. Agora, o que realmente chama atenção, eu acho, é essa tentativa de juntar grupos com históricos e visões, às vezes, bem diferentes em torno dessa agenda comum aí. Pois é. Essa busca por unidade fora dos partidos é um ponto interessante. E isso se reflete em como o evento foi organizado, né? Como assim? Bom, primeiro essa coisa de ser suprapartidário. Isso já é um sinal. Depois, o financiamento ter vindo de vaquinha online. Ah, sim. Para tentar ter mais independência, né? Fugir dos financiadores tradicionais. Exato. E a transmissão ao vivo pelo YouTube. Claramente para tentar alcançar mais gente e além de quem estava fisicamente lá. Com certeza. E quando eles falam em trabalhismo nesse contexto, é importante a gente entender o que eles parecem querer dizer com isso hoje, né? Não é só repetir o passado. Não é nostalgia pura. Não parece ser. Pelas discussões que foram relatadas e principalmente pela carta que saiu do evento, parece uma tentativa de resgatar aquela ideia de um Estado mais ativo, sabe? Ativo no desenvolvimento econômico, na proteção social. Certo. Mas um Estado adaptado a um mundo com outros desafios. Gig economy, inteligência artificial chegando no trabalho, crise climática, a influência desses atores globais. É como se fosse um trabalhismo tentando pensar o Brasil, o nacional, mas no século XXI. E os temas que eles debateram mostram essa amplitude, né? Não ficaram só no arroz com feijão. Não mesmo. Foi desde como renovar o trabalhismo hoje, até estratégias para a soberania econômica, industrial, energética, passando por como reconstruir as bases sindicais e populares e até a construção de uma alternativa política independente. E o resgate da memória, né? Você mencionou isso também? Sim, resgate da memória das lutas trabalhistas. Entrou na pauta também. Essa abordagem que tenta olhar várias dimensões ao mesmo tempo é chave para entender a proposta. Eles tentam conectar tudo. A economia com soberania, reindustrialização, o social, direitos, organização popular, o político com essa alternativa de poder e até o histórico-cultural, com a memória, a identidade. É um projeto bem
integrado, né? Ambicioso. Muito ambicioso, uma proposta de um projeto mais completo para o país. E o resultado mais palpável disso tudo foi um documento. A tal Carta pelo Novo Trabalhismo. É tipo a síntese do que eles conseguiram concordar ali. Que funciona como um manifesto, um ponto de partida. Embora o texto completo talvez não tenha circulado em todos os lugares, os pontos principais foram divulgados, né? Pelo site oficial deles, por mídias que cobriram, como o Disparada. E dá pra gente agrupar essas ideias principais. Dá sim. Acho que podemos organizar em alguns eixos para facilitar. O primeiro, e talvez o mais guarda-chuva, assim, é essa ideia de soberania multidimensional. Multidimensional? Nossa, parece bem amplo mesmo. O que seria isso na prática para eles? Então, a ideia é ir além daquela soberania econômica mais tradicional, sabe? Eles defendem que o Brasil precisa ser soberano em várias frentes. Social, ecológica, cultural, política, territorial e até moral, eles mencionam. Uau, e como isso vira proposta concreta? Bom, se traduziria em coisas como reindustrializar o país, fortalecer as cadeias produtivas nacionais para a gente depender menos de fora, investir pesado em ciência e tecnologia nossa e um ponto que eles batem muito na tecla, criticar o que eles chamam de Estado paralelo. Estado paralelo. O que eles querem dizer com isso? Quem seria esse Estado? Olha, a ideia central é que as decisões mais importantes para o país, na visão deles, não estariam sendo tomadas pelo governo eleito, pelas instituições democráticas que a gente conhece. E sim por quem? Por um conjunto de interesses, assim, de grandes corporações, do sistema financeiro, de umas elites internacionais, que operariam meio que nos bastidores, minando a capacidade do Brasil de decidir o próprio rumo. A luta pela soberania, nesse sentido, seria também uma luta contra essa influência que eles consideram ilegítima. Entendi. É uma crítica bem forte ao jeito que o poder funciona hoje, né? Bem contundente. E o segundo eixo, imagino que foque mais nos trabalhadores diretamente. Isso. O segundo eixo a gente pode chamar de justiça social e direitos trabalhistas. Aqui o foco é claro: combater a precarização do trabalho. Que afeta tanta gente hoje. Exato. Desde entregador de aplicativo até categorias essenciais como os garis. E aí a presença de figuras como Célio Viana se torna super relevante. Eles defendem sindicatos fortes, mas com uma ressalva importante que aparece nas fontes. Qual ressalva? A de que esses sindicatos deveriam ser independentes dos partidos políticos, focados mais na negociação, na representação direta da base trabalhadora. Interessante essa ênfase na independência sindical, né, considerando toda a história da relação entre sindicatos e partidos aqui no Brasil. Sem dúvida. E tem também uma preocupação forte com inclusão social. Por exemplo, mencionam a formalização de catadores de material reciclável, tentando conectar isso com políticas que já existem, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Certo. E como eles amarram essa questão dos direitos com a ideia de desenvolvimento do país? Aí a gente entra no terceiro eixo, um projeto nacional de desenvolvimento. A proposta é meio que retomar um planejamento mais estratégico, focado na indústria nacional, em ciência e tecnologia. Reindustrializar, que você já tinha mencionado. Isso, com investimento forte em infraestrutura e um ponto crucial hoje em dia, em energia renovável, buscando uma soberania energética que seja limpa, digamos assim. E sobre as estatais, eles falam algo? Falam sim. Sugerem reavaliar privatizações de empresas consideradas estratégicas. Mencionam Petrobras, Eletrobras, mas ao mesmo tempo falam em apoiar as pequenas e médias empresas para criar um mercado interno mais forte, mais robusto. Nossa, é uma visão que realmente contrasta bastante com as políticas que a gente viu nas últimas décadas, né? Totalmente. Mas aí fica a pergunta, como colocar um projeto desse tamanho em prática? Quem puxaria isso? Bom, aí entra o quarto eixo que a gente pode identificar: organização popular e frente ampla. A carta dá muita ênfase na necessidade de construir ou fortalecer redes na base da sociedade. Tipo o quê? Sindicatos, associações de bairro, cooperativas, movimentos sociais. A ideia é que a mudança não pode vir só de cima para baixo, sabe? Faz sentido. E eles falam explicitamente em formar uma frente ampla, patriótica e popular. Essa frente seria, digamos, a articulação política desse movimento todo.
E é aí que aquela diversidade de gente que estava no fórum começa a fazer mais sentido. A tentativa de construir essa frente meio que começou ali mesmo, no evento. Uma frente ampla, patriótica e popular é um nome com peso. E como eles se colocam ideologicamente de forma mais clara? Isso nos leva aos últimos pontos-chave da carta. Primeiro, tem uma crítica muito contundente ao neoliberalismo. Eles veem esse modelo como a raiz da desigualdade, da precarização, da perda de soberania. O grande vilão da história para eles. Exatamente. E em oposição a isso, eles propõem o que estão chamando de nacionalismo progressista. Nacionalismo progressista. Explica melhor esse conceito, uma combinação curiosa. E certamente gera debate. A ideia parece ser conciliar o patriotismo, a defesa dos interesses nacionais, com a justiça social e com pautas consideradas progressistas. É uma tentativa de se diferenciar daqueles nacionalismos mais, xenófobos, autoritários que a gente vê por aí. É tipo tentar juntar o verde e o amarelo com o vermelho, de alguma forma. É uma boa imagem, sim. É uma tentativa clara de ressignificar o nacionalismo, trazendo ele para um campo mais à esquerda, ou talvez de centro-esquerda. Entendi. E para fechar os eixos da carta, tem o ponto sobre educação e memória histórica. Eles valorizam muito resgatar a memória do trabalhismo lá de trás, de Vargas, Jango, Brizola. Veem a CLT, outras políticas daquela época, como inspiração. Não para copiar igual, claro, mas como uma base. Uma referência. Isso. E propõe investir em educação pública de qualidade, em formação política, para criar novas lideranças e para disseminar essa visão de país que eles defendem. Então, resumindo a carta, um projeto bem amarrado, né? Soberania em várias frentes, direitos trabalhistas e sociais, desenvolvimento com foco no nacional, organização popular vindo da base, uma crítica forte ao modelo atual e essa valorização da história. Bem ambicioso. Sem dúvida. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem estava lá concordando com tudo isso? Porque a lista de participantes, essa sim é um capítulo à parte. É realmente impressionante a mistura. É a verdade. A diversidade é o que mais salta aos olhos quando a gente olha quem participou. Tinha gente com trajetória política longa, ex-ministros... Sim, nomes conhecidos. Como Aldo Rebelo, né, que hoje está no MDB, mas já foi do PCdoB, foi ministro da Defesa de outros ministérios. O Cristóvão Buarque, hoje no Cidadania, mas ex-PT, ex-ministro da Educação. E Roberto Mangabeira Unger, que é intelectual, mas também foi ministro de Assuntos Estratégicos. E do campo sindical, ativista. Também tinha gente importante, o Nildo Orix, que é do PSOL, presidente do IELA, um Instituto de Estudos Latino-Americanos. O João Leonel Brizola Neto, que na época estava no PDT, neto do Brizola. Mas a mistura não para por aí, né? Fica ainda mais inusitada. Fica. A lista inclui intelectuais como o João Goulart Filho, do PCdoB, filho do ex-presidente Jango, o economista Nelson Marconi, que é ligado àquela corrente do novo desenvolvimentismo. Ok, até aí figuras mais do campo progressista ou nacionalista. Sim, mas aí entram figuras que transitam por outros espectros ou que têm perfis bem particulares, como o Cabo Daciolo. O Daciolo. Sério? Sim, conhecido por aquelas posições mais religiosas, nacionalistas. Na época ele estava nos republicanos. E o Robson Farinazzo, que é do PDT, mas é capitão da Marinha da Reserva. Tem uma presença forte na internet, um discurso bem nacionalista também. Caramba. E outros nomes que talvez sejam menos conhecidos do grande público, mas que representam diferentes correntes dentro dessa busca por um novo trabalhismo. Frederico Crepe, do PDT, Vinícius Cordeiro, do Cidadania, André Gaeta, enfim, uma galera bem variada. É uma coalizão, olha, no mínimo heterogênea. Ex-ministros de governos de centro-esquerda, gente do PSOL, do PDT histórico, do MDB, até militares e personalidades com discursos que, em alguns pontos, são bem conservadores, como o Daciolo. O que essa mistura tão eclética sinaliza de verdade? É só pragmatismo para tentar criar um bloco ou tem algo mais fundo aí? Eu acho que sinaliza principalmente uma insatisfação muito profunda e que atravessa diferentes setores, com os rumos do país. Uma insatisfação que consegue unir pessoas de origens muito diferentes em torno de alguns consensos mínimos. Que seriam? A defesa da soberania nacional, sem dúvida, e a crítica a esse modelo econômico que eles percebem como muito prejudicial aos trabalhadores
e a indústria brasileira. É quase a materialização daquela ideia de frente ampla, patriótica e popular que está na carta. Entendi. A frente se formando ali na prática. Exato. Agora, a grande questão, que as fontes obviamente não respondem, mas que fica no ar é a sustentabilidade disso, né? A coesão dessa aliança no longo prazo. Porque as divergências em outros temas, essas certamente existem e são grandes. E nesse cenário tão diverso, um nome que as fontes realmente destacam pela origem, pelo simbolismo, é o do Célio Viana, o Célio Gari. Ele não vem da política tradicional, né? Nem da academia. Exatamente. O Célio Viana estava lá representando o sindicalismo de base mesmo. Especificamente os trabalhadores da limpeza urbana do Rio de Janeiro, através de uma associação que ele ajudou a fundar. Ele é uma figura muito conhecida por ter sido um dos líderes daquela greve histórica em 2014. Ah, sim. Aquela greve que parou a cidade no meio do carnaval, né? Lembro bem. Essa mesma. Que foi uma luta dura, mas que conquistou vitórias importantes para a categoria na época. E qual o significado de ter ele ali, nesse fórum, sentado ao lado de ex-ministros, intelectuais? Olha, é multifacetado, eu diria. Primeiro, tem um valor simbólico enorme. Representa a inclusão da voz da base, sabe? Do trabalhador que está lá na linha de frente, no centro de um debate que quer repensar justamente o trabalhismo. Tira a discussão só do plano teórico, né? Das elites políticas. Exatamente. E segundo, tem um valor prático. Ele traz para a mesa a experiência concreta da luta contra a precarização, que é um dos temas centrais da carta. A luta dos garis é um exemplo vivo das dificuldades que os trabalhadores essenciais enfrentam, né? Muitas vezes terceirizados, com salário baixo. Uma realidade que esse novo trabalhismo diz que quer enfrentar. E se conecta com outras lutas também, né? Sim, inclusive lutas no legislativo. Dá para conectar com a briga pela PL 4146 de 2020, por exemplo, que buscava um piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Outra categoria essencial que vive lutando por valorização. Entendi. E a experiência da greve de 2014 em si, como ela conversa com as ideias do fórum? Tipo aquela crítica ao Estado paralelo. Conversa diretamente. Aquela greve de 2014 foi um confronto pesado, não só com a Prefeitura do Rio na época, mas também com as grandes empresas de limpeza urbana, com parte da mídia. Os garis enfrentaram uma pressão gigantesca. Lembra das notícias, foi tenso. Muito, mas eles conseguiram furar os bloqueios, ganharam o apoio popular e no fim alcançaram os objetivos deles. Essa experiência de se organizar de forma autônoma, de enfrentar poderes estabelecidos, o que o Fórum chamaria de Estado paralelo agindo ali, através de contratos, de influência política e de conquistar direitos na marra, é exatamente o tipo de ação que a carta incentiva naquele eixo de organização popular. Então ele não estava lá só para contar a história? De jeito nenhum. Ele estava lá personificando a possibilidade dessa organização e dessa luta que vem de baixo. Faz todo sentido. Ele é a ponte, né? Entre a teoria que estava sendo discutida e a prática vivida por milhões de trabalhadores. Ok, olhando para o quadro geral agora. Qual foi o impacto real desse primeiro fórum? Foi só um evento isolado, um encontro de notáveis, ou deixou algum legado, alguma semente? Olha, as fontes que a gente consultou sugerem que o fórum foi visto, pelo menos pelos organizadores e por alguns analistas, como um passo inicial importante. Uma tentativa de reaglutinar um campo político que anda muito fragmentado em torno dessas bandeiras do trabalhismo e da soberania. Só o fato de ter acontecido já é relevante, então. Sim, a realização do evento em si, com essa diversidade toda de participantes e a produção da carta, já é um fato político relevante em 2025, um ano que continua bem polarizado. E a repercussão que teve em mídias alternativas, nas redes sociais, com milhares de pessoas acompanhando online, isso indica que existe um público interessado nessas discussões, né? Não é algo que ficou restrito às quatro paredes da Fresp. Mas além desse burburinho inicial e da carta, quais seriam os próximos passos? Essa tal frente ampla tem fôlego para continuar?
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A relevância desse fórum a médio e longo prazo vai depender justamente disso, da capacidade dessa articulação, que é tão heterogênea, de se manter unida e principalmente de conseguir traduzir as ideias da carta em ações concretas. E quais poderiam ser essas ações? Difícil dizer. Vão formar novas redes sindicais, vão lançar campanhas conjuntas para alguma pauta específica, vão tentar influenciar os partidos que já existem ou vão tentar criar algo novo. E talvez o mais difícil, como vão lidar com as tensões internas, que com certeza existem entre figuras tão diferentes quanto um Rebelo, um Ourix, um Buarque e um Daciolo. É verdade. O próprio conceito de nacionalismo progressista já carrega em si um desafio enorme de conciliação. É um experimento político que a gente está vendo começar. Um experimento para a gente ficar de olho, sem dúvida. Então, para a gente amarrar aqui o nosso mergulho de hoje, a gente viu um esforço suprapartidário bem significativo para tentar revitalizar o trabalhismo no Brasil atual. Esse esforço juntou um grupo surpreendentemente diverso. Políticos, intelectuais, sindicalistas, ativistas, lá na sede da Afresp, em São Paulo. O principal produto foi a Carta pelo Novo Trabalhismo, um documento bem ambicioso que propõe essa soberania multidimensional, justiça social, desenvolvimento com foco nacional, organização popular e uma crítica forte ao neoliberalismo. Tudo sob esse guarda-chuva de um nacionalismo progressista. Exato. E a presença marcante do Célio Viana, o Célio Gari, que simbolizou essa conexão necessária com as bases trabalhadoras, com as lutas reais e concretas do dia a dia. Perfeito. O Fórum lançou as bases de uma proposta e, talvez, de uma coalizão. O grande desafio agora, como a gente falou, é como passar do discurso para a prática. Como essa visão de um Brasil mais soberano, mais justo socialmente, inspirado no trabalhismo histórico, mais adaptado para o século XXI, como isso vai navegar nas águas turbulentas da política real. Das pressões econômicas globais. Exato. E das próprias contradições internas dessa frente ampla. Será que vai conseguir criar uma alternativa política que realmente converse com as necessidades da população trabalhadora de hoje? As respostas, bom, essas ainda estão por vir. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão que sai dessa análise toda. O Fórum falou muito em soberania, em várias dimensões, né? Falou em construir organização de baixo para cima para enfrentar aquele tal Estado paralelo. Sim, a organização popular foi um ponto forte. Então, pensando um pouco além dessas grandes articulações nacionais que a gente viu ali, como será que essa ideia de recuperar poder, de recuperar autonomia, pode se manifestar lá no nível local? No dia a dia das comunidades, dos bairros, nos locais de trabalho mesmo. Que formas de soberania local ou de organização popular concreta podem surgir ou podem ser fortalecidas a partir dessas mesmas inquietações que levaram à realização daquele fórum? É uma ótima pergunta. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.